torcedores e torcedoras do Ponto Contra, Zé Mito na área. Estou aqui com a camisa do Napoli porque eu vim falar de futebol europeu e eu fiz uma observação, uma análise, descobri uma coisa bem interessante e vim conversar sobre isso com vocês, uma teoria que eu tenho, e eu quero o comentário de vocês aqui sobre o que vocês acham dela, né? Que eu gosto de verdade quando vocês deixam comentários, leio todos, eu gravo vídeo respondendo comentário, então deixe comentário aí assim que você ouvir a teoria, né? Não deixe antes porque você não sabe o que eu vou falar. Galera, ou é Champions ou é Campeonato Nacional. Eu quero falar sobre isso. Os times europeus têm que fazer essa decisão porque aparentemente a gente não para pra pensar nisso. Porque o time joga os dois campeonatos. Se o time é bom, ele ganha os dois. Só que o time tem que escolher um dos dois. E eu cheguei a essa conclusão por vários motivos. E eu vou explicar pra vocês quais motivos que eu acho que essa conclusão é verdadeira. Primeiro eu vou falar de Jorge Jesus, aquele técnico do Flamengo, que nem chega a ser bom, é regular, né, galera? Tô brincando, Jorge Jesus é um mito aqui no Brasil, né? Na Europa eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas bora. Tá, Jorge Jesus, ele assumiu o Flamengo, né, galera? Teve um episódio onde ele ficou surpreso com a valorização que a torcida do Flamengo dá para o campeonato continental, que é a Libertadores, aqui na América do Sul, né? Ele disse, eu não sabia que a torcida valorizava tanto o campeonato continental, lá na Europa a gente não faz isso. Porque a ideia do Jorge Jesus é ganhar o Brasileirão e não a Champions League. Não, tipo assim, ele ganhou os dois, né? Mas a preferência é o Brasileirão e depois a Libertadores. Eu falei Champions League, né? Brasileirão e Libertadores. Porque lá na Europa a preferência é o Campeonato Português do que a Champions League. Aí você acha estranho, pô, o cara prefere ganhar um Campeonato Português do que ganhar uma Champions League. Gente, lá os campeonatos nacionais são bem mais difíceis de se classificar pra Champions League. Pô, não é que nem aqui no Brasil que se tu ficar em oitavo, tu tem chance de jogar Libertadores. E outra, o Brasileirão é um campeonato muito disputado, não é que nem os nacionais na Europa. Se um time grande não se classifica pra Libertadores em um ano, tipo, não chega a ser uma coisa tão ruim assim. Mas lá na Europa, se o Benfica fica fora de uma Champions League, pô, ele não fica entre os 3 primeiros colocados, que eu acho que é que vão pra Champions no Campeonato Português, é uma humilhação, pô. A obrigação dele é ficar entre esses 3 com o Benfica. E aí, por isso, essa é a preferência. Se ele tiver que escolher entre um e outro, é o Campeonato Português. Mas por que isso acontece? Gente, o calendário europeu é diferente do nosso. Eu prefiro o deles e eu quero que vocês deixem a opinião. Cara, eles dão o jogo na quarta não, no domingo, aí joga a Champions League na... Peraí, calma. Eles dão o jogo no sábado ou domingo, aí joga a Champions League na terça ou na quarta, e aí depois eles já jogam no sábado e domingo, ou domingo. E aí 2 semanas depois vem de novo, sábado ou domingo, terça ou quarta Champions, sábado ou domingo Campeonato Nacional. Seja lá qual for, português, espanhol, italiano. E aí eu quero saber o que vocês acham, qual dos calendários é o melhor, o nosso ou o deles? O que eu gosto mesmo do calendário deles é que ele faz um equilíbrio. Pô, com um calendário desses é muito mais difícil de você ganhar uma Champions League e o seu campeonato nacional. Cara, é muito difícil você ver um time que ganha a Champions League e o campeonato nacional. Pô, eu só consigo me lembrar que foi quem? O Real Madrid, na primeira conquista da Champions entre as 3 primeiras, entre as 3 seguidas, ele acha que ele ganhou o campeonato nacional. O Bayern de Munique, porque o Bayern sempre ganha o campeonato nacional, porque o alemão é fácil pro Bayern o alemão é fácil. Aí eu consigo me lembrar também do Barcelona e da Inter de Milão. Inter de Milão em 2009, 2010 e Barcelona em 2008 e 2009. Eu não sei se em 2011, 2012 o Barcelona ganhou a Champions e o Campeonato Espanhol. Mas eles fazem essa escolha e eu vou trazer os números agora para vocês repararem comigo se isso realmente existe ou é coisa da minha cabeça. Tá, galera, eu vou trabalhar aqui com campeonato italiano e inglês, beleza? Beleza. Bora pra fase de grupos. Eu vou printar aqui os grupos que eu vou mostrar pra vocês. O Tottenham a gente vai ignorar por umas certas questões, porque eu acho que isso não chegou a se aplicar a ele, ou o campeonato... O Tottenham, na verdade, ficou numa fase de grupos bem fácil. Tá, nós temos aqui o grupo C da Champions League.
Manchester City, 6 jogos, 14 pontos. Ou seja, de 6 jogos que ele poderia conquistar 18 pontos, ele conquistou 14. E nós temos a Atalanta classificada em segundo com 7 pontos. Só para deixar claro, galera, essa Atalanta aqui perdeu os 3 primeiros jogos. E nos 3 últimos jogos conseguiu um empate e 2 vitórias. E isso sem o melhor jogador do time deles, que estava machucado. Isso aí chega a ser incrível. A Juventus a gente vai ignorar também. Vamos olhar o grupo do Napoli e do Liverpool. Galera, o Liverpool é o melhor time do mundo, e isso ninguém tem dúvida, né? Por favor. Melhor zagueiro do mundo, melhor lateral esquerdo do mundo, melhor lateral direito do mundo, terceiro melhor goleiro do mundo, melhor volante do mundo, melhor trio de ataque jogando junto. É o melhor time do mundo. Só que nessa Champions League, apesar de ter ficado em primeiro, o Liverpool só decidiu essa vaga de primeiro colocado na última rodada, porque corria risco do Liverpool ficar de fora. E o Napoli, segundo colocado com 12 pontos, lembrando que o Napoli ganhou do Liverpool no estádio de São Paulo e empatou em Anfield, ou seja, o Napoli em confronto direto com o Liverpool foi melhor. E aí, bora dar uma olhada no grupo do Barcelona e Inter de Milão. Barcelona em primeiro colocado, 14 pontos, a última rodada chegou a jogar com o time reserva, e a Inter nem conseguiu se classificar para as oitavas de final. E eu vou tirar um print aqui também desse último grupo que tem Valência, Chelsea, Ajax e Lille. O Valência foi muito bem, o Chelsea foi muito bem, o Ajax deixou a desejar e o Lille deixou a desejar. Agora bora dar uma olhada nos campeonatos nacionais. Relaxa, gente, vocês não precisam decorar nada. Quando eu mostrar os campeonatos nacionais, eu vou falar pra vocês como que eles foram na Champions, porque eu tenho tudo isso aqui na minha cabecinha. Aí a gente vê o Liverpool fazendo, acho que a melhor campanha que o Liverpool já fez foi essa aqui. Se não foi, pô, é um absurdo essa campanha aqui. 46 pontos em 16 jogos, líder isolado. Pô, muito top. Aí você já percebe, caramba, o time que é líder isolado, não perdeu um jogo do campeonato inglês, quase fica de fora das oitavas da Champions. Dá pra perceber então que ele deu uma preferência. O Liverpool escolheu o campeonato inglês ao invés da Champions, porque o grupo era fraco e o Liverpool poderia se classificar mesmo sem o 100% na Champions. E aí a gente vê o Manchester City, aquele que sempre ganhava o campeonato inglês, sempre começava liderando o campeonato inglês, está em terceiro colocado, bem longe do líder. Na verdade não tem nem como acabar o primeiro turno, se bem que o primeiro turno já está acabando, né? Acabar o primeiro turno como líder. Aí a gente vê uma campanha bem fraca do City, se bem que na Champions eles fizeram 14 pontos, 14 de 18. Aí você percebe, pô, o City foi muito bem na Champions, mas tá fraco no inglês. Por que isso? Olhem o líder do campeonato italiano, a Inter de Milão. 4 times do campeonato italiano foram para Champions. A Inter foi o único time que não se classificou e é o líder do campeonato italiano. E aí a gente vê a Juventus fazendo uma campanha fraca, que fez uma campanha muito boa na Champions, vê o Atalanta em sexto lugar, mas para vocês que não sabem, o Atalanta estava bem mais na frente, bem mais melhor. Enquanto o Atalanta ganhava ou perdia aquelas 3 primeiras partidas da Champions, ela ganhava quase todas do italiano. E aí quando começou a ganhar e empatar para poder se classificar na Champions, começou a perder no campeonato italiano. E a gente vê o Napoli, que ganhou do Liverpool no estádio de São Paulo e empatou com o Liverpool no Anfield, em sétimo colocado. E é sobre isso que eu quis falar, galera. E o Lille também está em terceiro, não vou mostrar, mas está em terceiro do campeonato francês e fez só 1 ponto na fase de grupos da Champions, né? Sendo que um dos jogadores do Lille chegou a ganhar o prêmio de melhor jogador do mês do campeonato francês, né? E o campeonato francês é cheio de craque, né, galera? Mbappé, Thiago Silva, Neymar. Eu só vou falar do PSG, não tô nem aí. Não, mentira, tem Depay, tem o... Eu ia falando Fekir, mas o Fekir já saiu. E aí, galera, o que vocês acham? É verdade? Tem que dar preferência tem que dar preferência ou pro Campeonato Nacional ou pela Champions League? Ou foi só uma coincidência que aconteceu? Esse calendário tá bacana? Vocês queriam que no Brasil fosse assim para poder tornar a coisa mais equilibrada? Porque no Brasil, se surgir um time muito bom, ele ganha Libertadores e Brasileirão sem nenhum problema. Mas o time tem que ser muito bom mesmo, né, galera? Vocês gostam desse calendário? Vocês acham que o que eu tô falando é verdade ou não? Qual era a outra coisa que eu ia falar? Eu acho que era só isso, galera.
Galera que gosta desse tipo de vídeo de futebol, falando de futebol mesmo, compartilha pra poder dar view. Quando dá muita view, eu sei que vocês gostam do vídeo. Quando eu sei que vocês gostam do vídeo, eu gravo mais vídeo nesse estilo. Deixa comentário, que eu gosto de ler comentário. Deixa like, porque aí me ajuda. E valeu, essa moral, torcida. Tchau!